Galera, quem acompanha as análises de Silent Hill aqui no canal já deve estar ciente que os jogos da saga sempre têm algum elemento oculto a ser mostrado, alguma analogia a ser feita ou até mesmo algum comportamento humano a ser estudado. E esse é um dos principais pontos a serem mencionados nessa análise. Então antes da gente continuar, não esquece de deixar o seu gostei para você poder fazer aquela boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Tendo tudo isso dito, vamos pro vídeo. Henry, protagonista do jogo, é um personagem retraído e aparentemente nada sociável. Pouco fala durante toda a história. Suas frases são na grande maioria muito curtas e é visível que isso é proposital. De repente surge um buraco na parede do seu apartamento e ao entrar nele, ele vai para uma outra realidade. Nessa realidade ele é galã, herói, lida com o assassino e ainda consegue contato com a garota do apartamento do lado, Aileen, que ele demonstra um certo interesse, mas nunca teve coragem de falar nada com ela. Se por um lado a história do jogo explica que a realidade alternativa, que é quando você entra nesse buraco, se faz necessária para mostrar a existência de Walter Sullivan, o vilão do jogo, e eu não vou dizer o porquê porque seria um grande spoiler, por outro lado ela se faz necessária sendo perigosa para poder dar o espaço ao protagonista do jogo ser capaz de fazer o que ele supostamente não teria coragem de fazer na vida real. O apartamento faz com que Henry diversas vezes saia da sua zona de conforto, mostrando uma sensação de progresso e o direcionando exatamente para onde o vilão do jogo vai agir, através dos buracos interdimensionais que conseguem transportar o personagem para outra realidade do jogo. E deixa de maneira explícita a seguinte mensagem: ou você se move ou você vai morrer. Ficar parado não resolveria o problema. Mas Silent Hill 4 ainda brinca com um fenômeno que eu acho muito interessante. Por mais que ele deixe claro que o apartamento é uma área nociva, ao mesmo tempo ele te induz a visitá-lo frequentemente para poder guardar seus itens e coisas do tipo. E há até mesmo um momento no jogo que ele te estimula a você a cuidar da energia do lugar. Esse fenômeno é conhecido como ressonância ludonarrativa, que basicamente é quando a narrativa te passa uma mensagem, mas o jogo te induz a fazer outra coisa completamente diferente. E a relação entre Henry e a narrativa muitas vezes é exatamente essa. O caso do apartamento é um exemplo bem claro. Você deve voltar para ele para poder cuidar, guardar seus itens e afim, mas para poder prosseguir na campanha, na história do jogo em si, você precisa sair do apartamento pela única saída que ele te oferece, que são os buracos interdimensionais, para você explorar novas áreas e assim conseguir desvendar os mistérios para poder sair de toda essa situação bem complicada. Falando do vilão, Walter, por sua vez, é muito interessante. Ele tem um olhar sádico, frio e determinado. É um personagem digno da saga e faz jus ao título de serial killer que ele recebe. Mas de longe é um dos poucos personagens bem desenvolvidos na trama, tá? Nem o próprio protagonista, Henry, recebeu tanta atenção assim. Walter visa matar determinadas pessoas para poder concluir um ritual específico e bem satânico por sinal, e assim trazer a sua mãe de volta à vida. Durante todo o jogo você vai escutar ele falando coisa do tipo, que ele quer trazer a mãe dele, pererê pam pam. E por fim, a história se resume a isso: Walter Sullivan, rituais, buracos interdimensionais e praticamente nada da cidade de Silent Hill pra gente poder explorar. O quarto game sofre com uma responsabilidade muito grande, e ao contrário do feito de Silent Hill 2, que conseguiu superar as expectativas atreladas a uma imensa carga de responsabilidade, esse aqui não conseguiu, passou bem longe inclusive. O terceiro game da saga já teve uma certa dificuldade por parte da aceitação do público. Digo, eu amo Silent Hill 3, e como já disse outras diversas vezes, foi um dos que eu mais joguei dentro da franquia, mas não era mais nenhuma surpresa pra época o que a saga Silent Hill tinha para poder oferecer. Quando o jogo foi anunciado, a gente já sabia o que a gente ia encontrar. A saga precisava de novos elementos, alguma novidade, e talvez tenha sido nessa tentativa de surpreender um pouco com alguma novidade que Silent Hill 4 se perdeu. Um dos elementos mais marcantes da saga Silent Hill é, sem sombra de dúvidas, a cidade propriamente dita e a sua realidade alternativa. Os ambientes sujos provenientes de uma imaginação sombria de algum personagem e escuros com sons aterrorizantes sempre foram responsáveis por boa parte do terror psicológico na saga. Mas infelizmente, a realidade alternativa de Silent Hill 4 não é aos moldes do game anterior e a cidade propriamente dita nem aparece aqui.
Tudo é muito claro para ser Silent Hill e até dispensa a necessidade de uma lanterna, por exemplo, com pouco sangue e poucas áreas grotescas, por assim dizer, durante o caminhar de toda a trama. Esse caminhar, inclusive, é repleto de furos no seu desenvolvimento através do gameplay. O ritmo do jogo é quebrado, ora estamos na floresta e do absoluto nada aparecemos no quarto de Henry, sem a menor explicação para isso. Para você transitar entre as áreas, seja a realidade alternativa ou a realidade normal, né, a gente usa os buracos interdimensionais. E o que eu tô querendo dizer é que muitas das vezes a gente nem precisa transitar por esses buracos para poder aparecer no apartamento. Às vezes simplesmente você aparece e fim de história, você tá ali. Dentro do apartamento de Henry, a visão é trocada para a primeira pessoa, e isso aconteceu pela primeira vez na saga Silent Hill. A adição foi interessante e mostra o quão minúsculo o espaço é, passando uma sensação até claustrofóbica, muito facilmente inclusive. Por diversas vezes temos idas e vindas ali, o apartamento funciona como uma save room, por assim dizer, tendo até um baúzinho para você poder guardar seus itens, já que agora o inventário possui um espaço limitado, o que é uma boa adição para um survival horror, vamos combinar, né? E nos cenários onde a gente assume de fato a parte da exploração, que é quando a gente adentra nos buracos interdimensionais, o nosso tempo é muito curto e o ritmo é muito agressivo, o que não é nada bom, porque como funciona? Você não vai ficar sempre dentro de um determinado espaço. Ora você tá na floresta, de repente você tá no hospital e assim sucessivamente. Só que o tempo dentro desses cenários é muito curto, não tem muito espaço para você explorar. E isso acaba realmente tirando um pouco daquela sensação de você precisar revirar todo lugar, porque não faz sentido mesmo. Há também mais inimigos nesse jogo, tirando um pouco da sensação de sentirmos o medo do absoluto nada, que os outros jogos conseguiram trazer e consolidaram a série nesse ponto também. Porque medo nem sempre significa necessariamente algo perseguindo o personagem para assustar o jogador, e foi isso que conseguiu consagrar Silent Hill no gênero de survival horror, o medo do absoluto nada, coisa que Resident Evil não fazia, e isso era o que distinguia os dois games, por assim dizer, e não atribuía o título de cópia a Silent Hill. Aquela incrível capacidade de você sentir receio ao atravessar uma porta, por exemplo, ou então ao entrar num novo prédio para poder fazer uma exploração e dar seguimento à história, ou até mesmo ficar parado muito tempo no mesmo ambiente, apenas escutando a música sombria e macabra. Isso dava muito medo, e foi perdido aqui no quarto game da série. Como nesses cenários tem muitos inimigos, explorar era muito difícil também, tá? E como não se tem muita exploração, logo a durabilidade no ambiente acaba sendo menor, porque ele é muito pequeno, tem muito inimigo e não faz o menor sentido você ficar explorando. Os puzzles criativos também não estão mais presentes aqui, até tem um ou outro, mas nada que seja substancial, com exceção do último, antes da batalha final, que faz sentido, ele acaba agregando ao plot twist e complementa toda a história, dando um gás até na narrativa. Mas no geral, o jogo realmente se foca numa mecânica muito mais progressiva. Prova da falta de atenção aos puzzles é a remoção da possibilidade de se escolher individualmente a sua dificuldade, como era possível fazer no Silent Hill 2 e no Silent Hill 3. Esse ritmo mais agressivo com mecânicas de gameplay mais progressivas trouxe também mudanças para os combates. O protagonista agora é capaz de desferir combos e um ataque mais forte, e o esquema de lock-on, que já existia na série, também está mais fácil de ser usado aqui contra os inimigos e acaba sendo até mais eficaz. Mas você pode ficar tranquilo que não é nada comparado a Alex Shepard de Silent Hill Homecoming, que já veio treinado do exército para poder fazer a chacina na cidade com os monstros, né? A jogabilidade aqui ela é bem dosada e ainda tem o bom senso, felizmente. Outro ponto importante a ser frisado é que grande parte dos inimigos tem uma relação direta com a história, justificando a sua presença ali, coisa que por sinal não aconteceu em Silent Hill 3, mas que felizmente foi resgatada aqui, né? Mas mesmo com tantos itens favorecendo a mudança de ritmo do jogo para algo diferente ou atípico do que estávamos acostumados na saga, ainda há uma essência de survival horror. Munição para as armas de fogo, por exemplo, quase não se fazem presentes, bem como itens para poder recuperar a vida do personagem. As armas brancas agora se quebram e a gente precisa substituí-las conforme forem se quebrando, e também são bem difíceis de serem encontradas, então toda vez que você achar alguma, é bem interessante já ir guardando no seu baú. Inclusive, esse é um dos poucos pontos que estimulam uma exploração mais veemente pelos cenários, até porque encontrar item-chave, por assim dizer, não é uma tarefa difícil aqui. Mas uma coisa é certa, onde o jogo brilha de fato é nos gráficos. Silent Hill 4 é incrível em qualquer plataforma, tudo que já era bom nesse aspecto ficou melhor aqui.
As expressões faciais dos personagens são muito vivas, acompanhando bem a incrível modelagem que eles receberam graças à grande quantidade de polígonos em sua composição, e toda a ambientação, além de possuir texturas bem definidas e polidas, tem efeitos de iluminação que recebem seu destaque nas sombras. Essas sombras, em sua grande maioria, são dinâmicas e interagem com os objetos que estão no cenário e com o próprio personagem. Grande parte dos objetos, inclusive, até mesmo o próprio personagem, tem a sua própria sombra, o que é um fator bem importante para uma sexta geração de consoles. Da sonoplastia, o único item que eu particularmente não gosto é o som das pegadas dos personagens. Honestamente, acho artificial demais. Nos demais itens, trilha sonora e efeitos sonoros, como dublagem também, o jogo segue o mesmo padrão de qualidade dos Silent Hills anteriores. São muito competentes. Olha galera, tecnicamente Silent Hill 4 é um jogo competente, possui boas mecânicas de jogabilidade, gráficos muito bons e uma trilha sonora que faz jus ao nome da saga, mas infelizmente peca quando comparado aos 3 jogos anteriores que conseguiram estabelecer um nível muito alto. Faltou aqui o medo do desconhecido e um pouco até mesmo da dificuldade de controlar o personagem. Aqui a jogabilidade ela acabou se focando demais na péssima câmera, sabe? Então eu acho que poderia ter sido um pouco melhor nesse ponto. Infelizmente, Silent Hill 4 ele é considerado por muitos como o mais fraco da série, mas eu queria dizer pra vocês que, embora ele seja o mais fraco da série, isso não faz dele um jogo ruim. Ele é um jogo bom, ele só não se compara a nenhum dos 3 primeiros games lançados. Beleza? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Fala aí nos comentários o que vocês acham de Silent Hill e me conta qual é o seu Silent Hill favorito. Não esquece de deixar o seu gostei para poder fazer a boa ação do dia e se inscreve no canal para não perder absolutamente nada, beleza? Ativa o sininho das notificações porque assim vai facilitar a nossa vida. Tendo tudo isso dito, minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, era basicamente isso, e a gente sem sombra de dúvidas se vê no próximo vídeo.